Com certeza você algum dia já ouviu falar sobre predestinação, ou aquela famosa frase, uma vez salvo, salvo para sempre. Muito prazer, eu me chamo Carlos Bernardo, você está no meu canal e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. Esse é o primeiro vídeo da série Doutrinas da Graça. A intenção desse vídeo não é entrar em debates e mostrar se os calvinistas ou os arminianos estão certos, mas é para mostrar o poder de Deus na salvação do homem. Mas antes de falarmos então dos 5 pontos do calvinismo, nós precisamos voltar nas raízes históricas da Reforma Protestante. João Calvino, um famoso teólogo e pastor lá em Genebra, juntamente com Martinho Lutero na Alemanha, foram a força influente da Reforma Protestante. Tanto os ensinamentos de Calvino como de Martinho Lutero exerceram muita influência na igreja cristã. E as igrejas que receberam ou herdaram esses ensinamentos são conhecidas nos dias de hoje como igrejas reformadas. A controvérsia entre calvinistas e arminianos começou por volta do ano de 1600, quando então Arminius era um estudante de teologia. Mais para frente ele iria se tornar então professor de teologia. Ele estava debaixo do ministério de Teodoro Beza, que foi sucessor de Calvino. Jacobus Arminius então se forma e torna-se ser ali o professor de teologia na Universidade de Leiden, em 1603. Gradativamente, Jacobus Arminius foi refutando os ensinamentos de João Calvino. E essa controvérsia se espalhou ali por toda a Holanda, que na sua grande maioria era de igrejas reformadas. Então esses 5 artigos foram entregues diante das autoridades e assinados por 46 ministros no ano de 1610. Esse movimento ficou conhecido como os Remonstrantes. A resposta oficial dos calvinistas veio no Sínodo de Dort, que ocorreu no ano de 1618, na data de 13 de novembro a 9 de maio de 1619. E o sínodo então escreveu aquele que conhecemos como os Cânones de Dort, que ficou escrito ali, ou reconhecendo os 5 pontos do calvinismo em resposta aos 5 artigos do arminianismo. Então a ideia é o seguinte, que os 5 pontos do calvinismo não foi uma ideia dos calvinistas para estudo ou uma grade curricular do método de ensino de João Calvino, mas foi mais uma resposta aos 5 artigos dos arminianos. Agora que eu já te contei um pouco da história da Reforma Protestante, de João Calvino, de Lutero, da Remonstrância, dos Cânones de Dort, do Sínodo de Dort, vamos conhecer um pouco o que foi os 5 pontos do calvinismo. Em algum ponto da história, em algum momento, não se sabe quando, não tem nem como afirmar, os 5 pontos foram resumidos em inglês em um acrônimo, que é bastante conhecido, que é a TULIP. Bom, então essa é a formação da TULIP. Eu vou estar lendo aqui para ficar mais fácil. Depravação total, a eleição incondicional, expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. É claro que esses 5 pontos, eles não limitam ali a riqueza da teologia reformada. Tem muitas outras coisas, mas esses 5 pontos mostram a grandeza de como Deus salvou o homem, ou pelo menos a forma que ele usa para salvar o homem. E hoje vamos focar no primeiro ponto do calvinismo: depravação total. A nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão forte que nos torna escravo do pecado e moralmente incapazes de vencer a nossa rebelião e cegueira. Esta incapacidade de salvarmos a nós mesmos é total. Somos completamente dependentes da graça de Deus para vencermos a rebelião e para dar-nos olhos, para ver e atrair-nos eficazmente ao Salvador. A depravação do homem, ela é total, pelo menos em 4 sentidos, segundo John Piper. E é claro que eu vou estar usando uma literatura aqui, do próprio John Piper, aqui, ó, 5 pontos, para poder esclarecer essa visão calvinista. Sem a graça de Deus, não há nenhum prazer na santidade de Deus. E não há nenhuma submissão prazerosa na autoridade e na soberania de Deus.
A nossa rebelião total ou a nossa depravação total, ela é deliberada e é mostrada ali em Romanos 3:9. Vamos ver o que o texto diz. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentil estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O que o texto quer dizer, o que Paulo ali está querendo dizer, é que o homem no seu estado natural, ele não vai buscar a Deus. Essa ideia que o homem no estado pecaminoso, na depravação total, ele busque a Deus, como diz ali em Romano, é um mito. Não tem um justo sequer, não tem ninguém que busque a Deus. O homem nesse estado, ele só pode buscar a Deus pelo que Deus tem a oferecer. A ideia é tipo, tá correndo risco de morte, uma doença que vai matar. Então o homem vai ali buscar a Deus porque ele quer uma cura ou porque ele quer prazeres, aumentar os seus prazeres mundanos. E isso o homem consegue buscar. Sem a conversão, ele não busca a Deus realmente pelo que Deus pode oferecer, que é a salvação. A Bíblia vai dizer que o homem vive nas trevas e na escuridão, e que ele não vai até a luz para que as suas obras não apareçam. Então, jamais um homem num estado pecaminoso, ele vai ir para a luz, ele vai buscar a Deus para o perdão dos seus pecados. Só um homem com a mente transformada, após uma conversão, ele passa então a buscar a Deus. Em Romanos 14:23, Paulo vai dizer que tudo que é feito sem fé é pecado. Então, uma vez que o homem está em rebelião total contra Deus, está numa depravação total, tudo o que ele faz é próprio da natureza rebelada. Nada ali é para a glória de Deus. Claro que muitos atos que fluem dos incrédulos, eles se conformam exteriormente com a vontade de Deus. Por exemplo, você pode ver um incrédulo, o filho de um incrédulo, respeitar os seus pais, ou talvez não mentir, ou fazer algumas coisas boas. Aparentemente mostram ali coisas que externam os mandamentos de Deus. Mas o fato deles não fazerem essas obras, externar isso com amor e baseados nos mandamentos, como diz em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 4, isso torna essas obras pecaminosas. O John Piper ele vai ilustrar essa situação aí dos atos que fluem dos incrédulos com uma historinha de um rei que arma o seu exército, ensina então os macetes ali de golpes, ensina como atacar o inimigo, estratégias de combate, só que esses que foram ensinados pelo rei, eles se rebelam contra o rei e vão atacar o rei. Então toda aquela obra, ou toda aquela artimanha de guerra que o rei ensinou que era uma coisa boa para o exército, quando eles usam contra o próprio rei, se torna uma obra má. O homem só é capaz de fazer isso porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando não é usado debaixo dos mandamentos, do amor e da fé, não passa de autojustificação. Ele vai ter uma atitude de obedecer os pais, de não mentir, de ser uma pessoa até que boa, entre aspas, mas aquilo vai ser autojustificação. Olha como eu sou bom, É bem diferente daquilo que a Bíblia diz. Em Romanos 7 vai dizer assim, Paulo dizendo, Romanos 7,18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem. Vamos dar uma olhada no que Paulo vai dizer aqui em Romanos 8, verso 7. Diz assim o texto, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Paulo vai dizer que um homem que tem essa mente, uma mente carnal, uma mente que não habita o Espírito, ele não consegue obedecer e nem se submeter a Deus. Logo, uma pessoa dessa não consegue fazer o bem para a glória de Deus. Lá em Efésios 2:1 vai dizer que estávamos mortos, nós, os cristãos hoje, estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos mortos. O morto não consegue ouvir o chamado de Deus.
ter alguma intenção de se voltar para Deus, porque está morto espiritual, ainda que tenha uma vida física, ainda que aparentemente no físico ele está vivo, mas espiritualmente ele está morto. Uma pessoa dessa não consegue reformar-se a si própria, ele não consegue fazer o bem, ele não consegue se voltar para. O livro de Efésios continua ali no capítulo 2, versículo 3, dizendo que nós somos, que nessa nossa morte nós somos filhos da ira. A corrupção do nosso coração foi tão grande que nos tornou tão bons como mortos, né? Diante de Deus, nós estávamos sobre a sua ira total. A realidade do inferno é uma acusação clara de Deus diante da infinidade da nossa culpa. As Escrituras deixam claro que Deus seria justo se mandasse todos os incrédulos para o inferno. Eu vou estar passando aqui os inúmeros textos aonde apontam isso, mostrando a justiça de Deus em condenar o incrédulo. Portanto, visto então que o inferno é uma sentença de condenação total, temos que olhar para nós mesmos e nos sentirmos dignos de culpa quando não estamos debaixo da graça salvadora. Então esse foi o resumo do primeiro ponto do calvinismo. Semana que vem tem mais um vídeo, vamos estar aí abordando mais os 4 pontos do calvinismo. Que Deus abençoe a todos. Aqui a gente está sempre desenvolvendo a salvação. Fique na paz e até semana que vem.